os irmãos para se colocar de pé nesse instante. Nós estávamos orando e logo após, eu já convido os irmãos para abrir as nossas atas no último 93, amém? Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos essa tarde bendizer e exaltar o teu santo nome, meu Pai querido. Queremos render graças, Senhor, e adoração neste lugar. Queremos te agradecer, ó Deus querido, por mais este dia de vitória. O Senhor, ó Pai, nos guardou, nos livrou, nos abençoou, Senhor, e nos coloca aqui nesse santuário para buscar a tua face, para bendizer e glorificar o teu nome santo e bendito. Meu Deus querido, que o Senhor esteja tomando a direção deste culto, que o Senhor esteja falando conosco, Senhor, já através dos hinos que serão cantados, entoados neste lugar, Senhor, em adoração e louvor a Ti, meu Pai amado. Meu Deus querido, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco através da Tua santa e bendita palavra, que o Senhor venha derramar aqui, Senhor, de uma forma maravilhosa e copiosa, Senhor, toda sorte de bênçãos espirituais sobre a tua igreja. Meu Deus, meu Pai, que mais uma vez o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha animar, que o Senhor venha alegrar o teu povo neste lugar, que o Senhor venha, meu Deus querido, nos confortar, nos consolar, que o Senhor venha nos exortar, nos redarguir, ó Pai. Mas o certo é que nós possamos sair daqui, Senhor, mais uma vez, com as nossas vidas edificadas, Senhor, na tua santa e bendita presença. Meu Deus querido, repreende nesta noite a fúria do inimigo, corta os laços, Senhor, nesta noite, aqueles que estão a caminho da tua casa, Pai eterno, que o Senhor venha colocá-los em paz neste lugar, Senhor, e que mais uma vez a tua obra, meu Pai, nesta noite, venha ser a obra completa, perfeita, Senhor, nas nossas vidas, meu Pai amado. Senhor, é o que nós viemos nesta noite humildemente te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O hino de número 93. Amém? Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois a tua bênção poderás fazer. Você tudo a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir o que prazer, então tua bênção poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou, um trabalho que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for assim? Você tudo a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir o que prazer, e só tua bênção poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, Ele é contemplado na vista do céu, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Você tudo a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir o que prazer, e só tua bênção poderás fazer. Quantos já precisam sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo ama para os entender, pois a tua bênção poderás fazer. Você tudo a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir o que prazer, e só tua bênção poderás fazer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar aqui, irmãos, com o hino de número 96. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, mudar cruz da aflição, miséria, mal e dor, missão anunciar, que o
leitura, orando por toda a igreja, e logo após a irmã Ruth, adora o nome do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, com a paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui com o Senhor, que estamos na presença do Senhor para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus no Salmo 124, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 124. Glória a Jesus. Eu vou ler um versículo, irmãos, após ler o outro. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora, diga a Israel. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Eles então nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então a vara teria nos dobrado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus bens. A nossa alma escapou num passo do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se, e nos escapamos. Nosso povo está em comum do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Oremos a Deus. Senhor, Deus e Pai, muito filho, nós te louvamos, te agradecemos por tua Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias, pela grande bênção da salvação, pela ativa do Espírito Santo. Senhor, te louvamos pela mensagem da tua palavra esta noite. Te louvamos pela mensagem do Senhor, Senhor, te abençoando. Nós te louvamos, Senhor, estamos uma vez na tua presença. Queremos sentir, Senhor, mais a tua presença com o Espírito Santo. Deus, coloca temor nas nossas corações. Continua falando conosco nesta noite, Deus, teu Filho, no poder e autoridade do Espírito Santo. Dá-nos a tua graça, nós precisamos da tua misericórdia. Protege nossas vidas com teu sangue precioso. Quebra as correntes lá do passarinho da barreira e seja por terra. Nos enche do teu poder do Espírito Santo. Continua pedindo milagre esta noite em nossas vidas, quebrantando nossos corações, colocando o temor da tua palavra. Continua salvando alma e dando vida. É o que nosso papai do teu filho. E te agradecemos por tudo, pelas bênçãos, pelas vitórias. Papai, em nome de Jesus, protege-nos com teu sangue precioso. Amém. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmã Ruth, nessa noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Bem? E logo após serão feitas as apresentações nessa noite. Bem? Glória a Jesus. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem
terminar aqui, irá continuar no céu. Aleluia. Senhor, amém? Eu levo ao nome do Senhor com este hino que fala sobre a mulher que tocou nas vestes do Senhor, a mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. E eu senti no coração de louvar a Deus com este hino, irmão, porque ontem na oração da tarde eu pedi oração por mim, porque eu estava com a garganta muito ruim, como sempre, já beirando a festividade, né? E graças a Deus, hoje eu amanheci bem melhor. E eu vou louvar a Deus em adoração a Deus com este hino. Meus irmãos souberem, pode louvar comigo. Tocar em Jesus.
igreja de pé nesse momento. O pastor Sebastião estará orando. E logo após, o pastor Elifelete estará nos ministrando a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Salve, queridos irmãos, da paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, cuja presença do Senhor estamos mais uma vez nesta noite. Queremos, Senhor, te louvar, Senhor. Queremos, ó meu Mestre, agradecer-nos pela vida, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez louvarmos o nome do Senhor aqui na tua casa. Agradecemos, Senhor, pela vida. Agradecemos, Senhor, pela salvação da nossa alma, pela alegria, Senhor, de estar na tua casa nesta noite. Ó Senhor Jesus, abençoa mais uma vez nesta noite o teu servo, o nosso querido pastor, que estará ministrando a santa palavra do Senhor aos nossos corações. Usa, Senhor, como o Senhor tem usado de forma especiais e maravilhosa. Glória a Deus, que nesta noite, Senhor, venhamos ouvir, talvez nem tanto que nós queremos, mas o que precisamos ouvirmos da parte do Senhor nesta noite aqui. Quem sabe, Senhor, quantas vidas que aqui estão, aleluias, que precisam, Senhor, ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, conforme a necessidade das nossas vidas neste lugar. Pai Santo e Eterno, no nome do teu Filho, pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, nos versículos 24 ao 29, como de costume, nas noites de terça-feira, temos com os irmãos meditado nesta parte das Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, os versículos 24 ao 29. Estarei lendo os versículos pares, os irmãos ímpares, e assim até o término desta leitura. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, Nos ensinava com autoridade, e não com os escribas. Amém. Deus abençoe. Irmãos, com liberdade para tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Os queridos irmãos, estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor nosso Deus, com a oportunidade de glorificar o seu precioso nome e também de sermos edificados pelo Senhor nesta noite de terça-feira, dia de ensinamento, um dia de estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Nós queremos dar prosseguimento ao que estamos estudando com os irmãos, tendo em vista que o tempo não nos espera e nós precisamos, portanto, correr para alcançar o objetivo que nós temos por alcançar com a palavra do Senhor nosso Deus em nossos corações. Nós glorificamos a Jesus por mais esta oportunidade que Ele está nos dando de estarmos aqui. E nós queremos, portanto, nesta noite continuar a prosseguir a palavra do Senhor, lembrando aos irmãos que estamos estudando com os irmãos no livro do profeta Ageu. Estamos falando no versículo de número 9, capítulo 1, para o qual nós convidamos toda a igreja a reabrir a sua Bíblia e acompanharmos na leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Pedimos a todos também a máxima reverência dentro do santuário. Atenção de todos, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembramos a todos os irmãos que o objetivo
de nossas ministrações na noite de terça-feira, pelo menos nestas passadas, hoje até o término do estudo do livro do profeta Ageu, é falar com os irmãos em relação a nós estarmos com o nosso ânimo espiritual pronto para a realização da obra do Senhor nosso Deus, da tarefa que o Senhor Deus confia a cada um de nós. Precisamos, portanto, desincumbir, ou uma vez que fomos comissionados pelo Senhor, não podemos cruzar os nossos braços e esquecer da necessidade da obra, estando indiferente em relação à obra do Senhor nosso Deus, as tarefas e suas necessidades. Todavia, com graça de Deus no nosso coração, nós queremos colocar a nossa vida no altar do Senhor e corresponder com o seu propósito para o nosso viver. Versículo 9 do capítulo 1 do profeta Ageu. Os irmãos lembram que estivemos falando com os irmãos, onde a Bíblia está dizendo: olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Pergunta o Senhor. Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Eu quero lembrar os irmãos do que disse a todos nós que estávamos estudando aqui nestas terças-feiras passadas, em relação ao progresso ou ao sucesso de cada um de nós em meio à obra do Senhor nosso Deus. Tenho dito aos irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, uma vez que nós entregamos a nossa vida aos cuidados de Deus, nas mãos de Deus, o nosso sucesso ele dependerá inteiramente do Senhor nosso Deus. Não haverá, não existirá e não existe sucesso absoluto, genuíno, verdadeiro, se nós estivermos fora da vontade ou do plano do Senhor nosso Deus. Precisamos reconhecê-lo em primeiro lugar como o Senhor absoluto das nossas vidas e como o nosso Salvador, aquele que nos governa, que nos comanda, que nos dirige, e que nós o amamos de todo o nosso coração, a ponto de, em primeiro lugar, queremos fazer a vontade do Senhor nosso Deus e, em segundo lugar, olhar para a nossa vontade. Isso é conhecido, é notável, é visível na vida de vários crentes. Exemplo, muitos que estão aqui nesta noite estão aqui porque amam a Deus. Se não fosse esta razão, muitos dos irmãos não estariam aqui nesta noite. Estão porque verdadeiramente amam a Deus e desejam fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E a vontade do Senhor nosso Deus é que estejamos a cada dia estudando a sua palavra, ouvindo a sua palavra, a fim de que a nossa fé cresça e nós nos tornamos a cada dia fortalecidos pelo seu Espírito para vencermos em nome do Senhor Jesus todos os embates, lutas e adversidades que sobrevêm a nós, os seres humanos, principalmente a igreja do Senhor Jesus, que é alvo de tantas lutas. Todavia, a igreja do Senhor Jesus é mais do que vencedora, graças a Deus. Mas eu lembro aos irmãos que este sucesso ele depende do nosso coração ser afinado ou não ser divergente ao coração de Deus, mas pelo contrário, nosso coração está em sintonia com o coração do Senhor nosso Deus. É a vontade de Deus estabelecida na nossa vida e já não imperando a nossa vontade, mas imperando a vontade do Senhor nosso Deus. Nossa vontade baixo ou debaixo da vontade do Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, a vontade do Senhor nosso Deus. Fracasso de Israel nessa época, particularmente de Judá, se devia à rebeldia, à dureza de coração daquele povo. Eles buscavam sucesso financeiro, como já disse aos irmãos, eles tinham metas, tinham propósitos. Todavia, quanto mais eles buscavam, mais eles estavam distantes daquele alvo que eles haviam criado como metas para as suas vidas. Eles só entenderam a razão do fracasso deles, só entenderam o porquê de plantar e praticamente não colher, o porquê de vestir e praticamente não aquecer, o porquê de comer e não se espartar, e o porquê de beber e não saciar a sede, quando o Senhor Deus levanta o profeta Ageu e lhes diz que o próprio Deus, eu quero que os irmãos entendam aqui, estava como que uma barreira ou uma parede contra aquele povo.
e tudo o que eles faziam não prosperava. E não tem como prosperar se não tiver a bênção de Deus. Se não tiver o cuidado de Deus, não tem como prosperar. E é tão interessante que cada pai de família, ele se afadigava ao ponto que a Bíblia está dizendo aqui, que eles olhavam para muito e colhiam pouco. E o Senhor nosso Deus no seu trono simplesmente fazendo uma coisa, assoprando cada dia dentro de cada casa o que entrava dentro daquelas casas, e eles ficavam desorientados e pensando o que é que acontecia. Na realidade, dentro dessa passagem aqui, embora os judeus, eles não eram aquelas pessoas supersticiosas que existem nos dias de hoje, mas é possível que, se nós, crentes do século XXI, estivéssemos vivendo dentro desse contexto histórico que eles estão vivendo aqui nessa passagem, nós iríamos acreditar, principalmente aqueles que ainda não alcançaram a libertação em toda a sua amplitude, na sua plenitude, eles iriam acreditar que eles estavam azarados, que era falta de sorte. Muitos diriam assim: eu levantei com o pé esquerdo novamente. Tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço não prospera. E não era nada disso. A questão é, eles não correspondiam com a vontade de Deus e eram povo de Deus. E nós precisamos entender uma verdade absoluta, que nós, sendo povo de Deus, precisamos corresponder com a vontade do Senhor nosso Deus. Na condição de povo de Deus, se nós não correspondermos com a vontade do Senhor nosso Deus, você pode esperar, sem sombra de dúvida, nós podemos esperar a correção do Senhor nosso Deus imediatamente para as nossas vidas. Na condição de filhos, o Senhor virá nos corrigir, e Ele nos corrigirá para a glória do seu santo nome, a fim de que venhamos ter posição na sua presença. Então, em primeiro lugar, nós observamos nesta passagem aqui que, na realidade, eles estavam contra a vontade de Deus, e Deus não estava satisfeito com a posição daquele povo. Por esta razão, o fracasso deles. Segundo lugar, nós compreendemos que existem objetivos nossos que são contrários aos objetivos de Deus para a nossa vida. E nem sempre nós optamos pelos objetivos de Deus para a nossa vida. Nós às vezes até queremos o propósito de Deus estabelecido no nosso viver, se ele for de acordo com o nosso objetivo. Todavia, se o objetivo de Deus, o propósito de Deus, bater contra o nosso propósito, nós cerramos o nosso coração para o propósito de Deus e queremos ficar com o nosso propósito. Queremos abraçar aquilo que visivelmente nós estamos vendo, visualizamos, aquilo que nós podemos apalpar, e não queremos crer naquilo que não se vê pelos olhos, mas se vê pelos olhos do Espírito, ou se vê pela fé. Buscando assim o sucesso, muitas pessoas estão vivendo uma vida infeliz, uma vida destruída, uma vida, desculpe minha expressão, mas de miséria espiritual, porque não afinaram na sua vida a vontade do Senhor nosso Deus. E Deus, em relação a nos orientar, a nos revelar o seu plano, Deus, meus queridos irmãos, Ele está pronto a abrir os portais eternos e celestes e manifestar a sua graça em nosso favor. Todavia, é preciso que o meu coração, seu coração, seja terra fértil, solo fértil para a recepção da palavra do Senhor nosso Deus, a fim de que a vontade do Senhor nosso Deus se estabeleça na nossa vida e o nome de Jesus seja glorificado em nosso viver e através do nosso viver. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, existem objetivos nossos que contrariam aos objetivos de Deus. Um exemplo claro, e nós queremos falar em relação ao contexto que nós, os crentes que estamos aqui, vivemos aqui nesse lugar. Quantos de vocês, quantos de nós que estamos aqui, que por nossa própria vontade não estaríamos mais aqui? Nós já teríamos deixado este país sem vermos um português convertido, transformado, sem fazer com que um deles entenda qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Muitos de nós já teríamos voltado para a nossa terra, indiferentemente à situação espiritual miserável que esta nação enfrenta. A realidade desta nação é dura, é crítica, espiritualmente é uma situação terrível, e eu e você, nós, de acordo com a Bíblia Sagrada, temos o antídoto para este povo, contra o veneno do pecado, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Todavia nós somos indiferentes a estas necessidades.
Nós, sem sombra de dúvida, meus irmãos, passamos dias sem orar por salvação dessas pessoas que estão se cambaleando para a matança, descendo ao desfiladeiro do inferno, sem paz, sem esperança para a sua alma. E você é sabedor que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo liberta, e que por fim Jesus Cristo leva o homem ou o ser humano para o céu de glória. Nós temos esta convicção absoluta e experimentamos essa certeza dentro da nossa alma, porque nós já vivemos com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Todavia, nós nem sempre preocupamos com a situação do povo. Nós, portanto, temos objetivos que são contrários aos de Deus. E enquanto nossos objetivos não se afinarem aos de Deus, nós não teremos sucesso absoluto. Nós caminharemos, cansaremos, afadigaremos, nós estaremos perplexos em muitas situações, abatidos e muitos até desanimados, o que é contrário à fé cristã, porque a Bíblia diz que todas essas coisas podem sobrevir à nossa vida. Todavia nós não somos desanimados, nós somos animados em Cristo Jesus, porque graças a Deus é Ele que nos dá a vitória para a glória do nome do Senhor. Terceiro lugar, meus queridos irmãos, e eu lembro aos irmãos, ninguém tem a Deus por seu inimigo, ninguém tem a Deus por seu inimigo. Houve uma certa ocasião que o próprio Deus falou para Judá dizendo assim: eu mesmo me levantei contra vós. E ninguém queira isso para a sua vida. Ninguém consegue ter Deus por seu inimigo e ter uma vida equilibrada, uma vida abençoada, certo? Agora compreenda uma coisa: quando Deus se levanta assim em relação ao ser humano, isto não acontece porque Deus quer ser inimigo do ser humano. É que as ações do ser humano são ações de inimigos de Deus e não de amigos de Deus. Deus simplesmente se levanta como que uma barreira no seu caminho para lhe provar que a força do seu braço é mais pequena do que ele entendia, compreendia, ou do que ele entende e compreende. E daí uns dias ele volta com a cabeça baixa e reconhecendo: só Deus pode governar a minha vida e eu preciso entregar o meu viver nas mãos do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos observar a terceira coisa: eles esqueceram da lei da semeadura. A lei da semeadura, Paulo, ele esclarece sobre ela aos Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, o apóstolo Paulo é claro, quando ele está dizendo: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também colherá. A maioria dos ouvintes do apóstolo Paulo, daqueles que recebiam os ensinos de Paulo, eles eram plantadores, eles eram homens que viviam a sua vida no campo, trabalhando, cultivando a terra. Eles sabiam muito bem o que é que Paulo queria lhes falar por esta metáfora. Eles entendiam essa verdade espiritual, compreendiam o que é que Paulo estava lhes falando. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, lhe fala, usando esta força de expressão: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, tudo que o homem plantar, isto também colherá. Essa lei da semeadura, ela é tão forte, ela é tão terrível e ela é inegável, porque ela foi estabelecida pelo próprio Deus. Quem instituiu a lei da semeadura? Esta lei, ela é universal. Ela foi no passado, é no presente, é no futuro, enquanto houver seres humanos sobre a face da terra. Essa lei, ela estabelece um acerto de contas com o ser humano e Deus nesta terra, e estabelece um acerto do ser humano com Deus também na outra terra, além do túmulo, ou do outro lado da nossa existência, quando nós deixarmos, portanto, esta terra e partirmos para o outro lado. Segundo a Bíblia Sagrada, os que semeiam no Espírito, também no Espírito eles ceifarão, mas os que semeiam na carne, corrupção eles ceifarão. Significa dizer aqui, segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele fala sobre a vida espiritual, a vida com Deus na eternidade, e a vida separada, ausente, distanciada de Deus na eternidade. Os que morrerem em Cristo Jesus, de acordo com as suas obras sobre a face da terra, bendito seja o nosso Deus, comparecerão ante ao tribunal de Cristo. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que pelas nossas obras lá seremos galardoados naquele dia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os que morrerem sem Cristo esperarão a segunda ressurreição, e na segunda ressurreição eles serão ressurretos ou ressuscitarão para a vergonha
para desprezo e para condenação. Assim diz a Bíblia Sagrada. Comparecerão ante ao juízo do trono branco, quando Jesus estará julgando todos os moradores da terra, e eles, portanto, receberão a sentença de seus atos sobre a terra que feriram, contrariaram aos planos e aos propósitos de Deus. E é preciso considerarmos uma coisa: ninguém tem maior conhecimento do que nós, porque somos leitores da Bíblia, e nós não podemos ignorar esta verdade, porque nós às vezes pensamos que em relação ao nosso plantio sobre a face da terra só se fala enquanto estivermos sobre a terra. Todavia, Paulo está dizendo: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. E eu quero lembrar aos irmãos que essa expressão Deus não se deixe escarnecer, o verbo está no grego e quer dizer, meus queridos irmãos, aquele que empina o seu nariz, é aquele que faz descaso de Deus, levanta literalmente o seu nariz como se Deus não tivesse poder e domínio sobre a sua vida, indiferente ao senhorio de Cristo, como se Cristo não acertasse contas com ele. Na realidade, ele não conhece ainda o Deus da Bíblia, o Senhor Deus a quem servimos, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, mas Deus de justiça. E a Bíblia diz: Deus que é fogo consumidor, bendito seja o seu santo nome. Aqui está o próprio Deus acertando as contas com Judá. Eu quero meditar nesta noite com os irmãos, para os irmãos entenderem o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo de número 6. Ou alguém que achar, por favor, leia para nós em voz alta, de uma forma compreensível, em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6. Digo isso, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Glórias a Deus, obrigado. Veja o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja que estava em Coríntios, e já na sua segunda carta, na sua segunda aos Coríntios, a igreja em Corinto, Paulo está lhes dizendo aqui em relação à administração que a igreja fazia em favor dos santos em Cristo Jesus. Paulo diz ser conhecedor da prontidão, da voluntariedade, do amor, do desejo e da fé bonita que havia no coração daqueles irmãos em relação a ajudarem aos carentes, aos necessitados e às igrejas que tinham mais dificuldade do que eles. Todavia, meus queridos irmãos, Paulo mostra a respeito da lei da semeadura, e eu volto a dizer aos irmãos, a maioria dos ouvintes do apóstolo Paulo compreendia muito bem o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo: e eu vos digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Aqui, meus queridos irmãos, Paulo fala sobre a proporção do plantio e o resultado da colheita. Nós nem sempre paramos para pensar sobre isso. É lógico que Paulo aqui fala no aspecto financeiro, Paulo fala sobre a contribuição, fala sobre colheita, Paulo fala aqui sobre as pessoas que ajudavam aos carentes, aos necessitados, porque eles eram possuidores de uma fé que o Espírito de Deus fez gerar em seus corações, e a Bíblia diz que a nossa fé sem obra, ela é morta. O resultado de uma fé viva é obra, é ação, é decisão. Quando nós propomos no nosso coração ajudarmos aos que precisam, aos necessitados, nós estamos dando uma prova clara, deixando evidenciar que nós somos possuidores de uma fé viva, inabalável, aquela fé que nós entendemos que Deus está usando a minha vida, a sua vida, a nossa vida como um canal para alcançar uma pessoa que necessita de minha ajuda. E é por isso que Paulo fala que no nosso plantio, na nossa plantação, nós precisamos considerar a proporção que plantamos para ter em vista o resultado daquilo que plantamos. Nós bem sabemos que quem planta pouco, pouco
colhe. E quem muito planta, com certeza também muito colherá. É o resultado, pelo fato de que ele mais trabalhou, mais se esforçou, se desdobrou, arou mais terra, jogou mais semente na terra, cultivou mais terra, mais foram seus empreendimentos. O resultado também com certeza será maior. Observe o que diz a Bíblia em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E é tão interessante ali, que sem recorrer aos originais, você vai entender, meu querido irmão, que o pão na água, ele desfaz. Significa dizer que nós plantamos sem até a esperança de colher, porque lançar o pão sobre a água, ele ser desfeito, ser levado pelas águas, e você nunca mais ver, pelo menos pela sua mente ou pelos olhos naturais, o resultado do pão lançado sobre as águas. Todavia, as águas que levou trará de volta, porque você um dia o lançou sobre as águas. É uma promessa bíblica: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite vamos compreender uma coisa: precisamos ter em vista a proporção do que semeamos, para ter também em vista o resultado do que nós semeamos. Qual será a nossa colheita? O que é que colheremos? O que é que nós esperamos para o dia de amanhã? Depende do que nós estamos plantando, depende da semente que nós estamos no dia chamado hoje lançando por terra. Considere isto em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Não é preciso forçar texto para dizer que Deus nos abençoa à medida que nós nos damos para a sua obra, nos doamos, nos entregamos sem reserva, com voluntariedade. Paulo é claro, Paulo nunca foi a favor de um evangelho que venha, na verdade, meus queridos irmãos, denegrir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nunca foi a favor, ele nunca foi a favor de um evangelho que explore o cidadão, o ser humano. Todavia, ele está dizendo de uma forma bem clara aqui: ele que era contrário a alguém, na realidade, arrancar a pele até da ovelha, ele está ensinando de uma forma bem clara que a lei da semeadura é exatamente esta: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Nós estamos falando sobre lei do plantio, lei da semeadura. O que você planta é o que você colhe. Primeiro, observe o seguinte: você não planta feijão e colhe arroz. Se você plantar feijão, será feijão que irá nascer. Se você plantar milho, será milho que irá nascer. Nós temos compreensão de uma coisa: se você planta 2 sementes, você não colhe somente 2 sementes. No mínimo, num pé de milho, você deverá colher 200, 300 caroços de milho, porque há pé de milho que tem até 2, 3 espigas de milho. Fala que quando nós nos lançamos na obra de Deus, com certeza o Senhor nosso Deus nos recompensará além do que nós pensamos ou além do que nós imaginamos. A bênção de Deus será maior do que aquilo que nós entendemos ou do que aquilo que nós já visualizamos pelos nossos olhos naturais. Todavia, precisamos considerar outra coisa dentro da igreja: o que é pouco para você pode ser muito para mim, e o que é muito para mim poderá ser pouco para você. Temos que considerar isso. Olhem bem, meus irmãos, nós nunca devemos entrar pelo caminho errado de nos propor a fazer até aqui, porque alguém que eu olho para ele só faz até aqui, quando minhas forças se dão para fazer até aqui. Eu preciso compreender isto à luz da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor nosso Deus, que à medida que eu me entrego nas mãos do Senhor meu Deus, e que Ele confia algo em minha mão, em sua mão, em nossas mãos, nós precisamos considerar que a nossa vida, portanto, ela será um canal sobre a face da terra para Deus transmitir e canalizar as suas bênçãos através da minha e através da sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então compreenda, em primeiro lugar, existem os irmãos com mais dificuldade dentro da igreja, existem os outros que têm mais facilidade dentro da igreja. Cada um, meus queridos irmãos, tem aquilo que para ele é muito e tem aquilo que para ele é pouco. A Bíblia está dizendo aqui que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Eu não posso ser julgado por alguém que tem mais força do que eu, que olhe para mim e diga: mas eu, na realidade, semei mais do que o pastor Elifelete. Agora, ele
precisa entender qual que é o limite dele, onde é que vai a força dele. O que é muito para ele poderá ser pouco para mim, mas o que é muito para mim poderá ser pouco para ele. Nós não podemos olhar para alguém que caminha do espaço e dizer: eu só dou 2 em prol da obra, porque Bertano também só dá 2 em prol da obra. Você tem que entender que a sua vida é a sua vida para com Deus. Você não depende de quem está da esquerda, quem está da direita, para a sua caminhada e para a sua jornada espiritual. A sua vida é a sua vida com Deus. É você que sabe o seu limite. Naquilo que eu sou limitado, você não é limitado. E naquilo que você é limitado, eu não sou limitado. Nossas forças são diferentes, não significam que são iguais. Cada um de nós temos uma medida, cada um de nós podemos contribuir de alguma forma, e às vezes aquilo que eu esforço demais, para você não é esforço nenhum. Então eu te digo nesta noite: vai um pouco mais além, em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus tem uma promessa para nós aqui neste lugar. Deus tem uma promessa para mim em particular neste lugar. E essa promessa eu creio nela porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não deixa cair a sua palavra por terra. E eu quero lembrar a igreja que está aqui dentro nesta noite: somos um ministério novo, nascido há pouco tempo. Deus já confiou coisas em nossas mãos que nós não esperávamos. É além da nossa compreensão e além das nossas expectativas. Deus já nos surpreendeu até demais. Esta é a verdade. Cada vez que Deus faz o ministério avançar um pouco mais, minha oração é essa: Senhor, eu não esperava por esse passo, eu não esperava por esta conquista, porque não vejo forças no meu braço e capacidade na minha vida. Vejo que tudo é resultado de tua promessa, de tua soberania, de teu senhorio, do teu querer, do teu projeto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus está cumprindo palavra por palavra, tintim por tintim, vírgula por vírgula e ponto por ponto. O Senhor Jesus está cumprindo. E Ele mesmo que fez essas promessas, Ele me disse que vai prosperar crentes aqui nesse lugar. E não foi só por uma vez, não foi só por 2, não foi só por 3. Ele disse que vai prosperar financeiramente crentes aqui. E eu quero que a igreja esteja preparada para esta hora, porque crentes sem preparo para lidar com o que é financeiro é desviar-se imediatamente, é esquecer-se das coisas de Deus. E nós precisamos entender que o caminho para a nossa prosperidade é fidelidade a Deus em toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de viver, reconhecendo sua soberania e sabendo que não passamos em canais em suas mãos para a transmissão da sua vontade. Por que Deus te prospera? Você deve ter em mente: para que eu faça a sua obra sobre a face da terra. Se você planta hoje, no dia da prosperidade você deve dobrar o seu plantio em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O que você faz hoje, o Senhor te prosperando, resultado da tua fidelidade. Proponha-se a continuar fazendo e com mais força ainda, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não esquece daquele propósito, daquele voto, daquela promessa, daquela conversa, daquele momento de oração que tivemos com Ele, escondido lá no nosso quarto, naquele momento de intimidade entre nós e Ele, onde derramamos a nossa alma, falando: Senhor, se Tu vieres em meu favor, se Tu quiseres, se Tu abrires o céu, se Tu me socorreres, se estenderes as Tuas mãos, assim farei, serei em prol da Tua obra. Deus virá em nosso favor, mas saiba, teremos que continuar plantando, cultivando a terra, e lembrando que o nosso alvo nesta terra é fazer obra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso Paulo está dizendo que semeia pouco, pouco também ceifará. Paulo fala sobre o pouco aqui na vida daquele que pode fazer muito, mas na realidade ele quer fazer pouco. Na realidade ele não tem interesse, ele não tem visão da obra do Senhor nosso Deus. Não quer se desdobrar, não quer se esforçar, não quer fazer mais alguma coisa em prol da obra do Senhor nosso Deus. Paulo prossegue dizendo: e o que semeia em abundância também ceifará. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. À medida que você planta, olha o versículo de número 7 e veja que essas coisas, elas não se dão por forças, não, elas se dão por voluntariedade.
pela ação do Espírito, mediante a aplicação da Bíblia e da palavra do Senhor nosso Deus. Quando Deus toca no coração de um cidadão, quando Deus toca no coração de um crente fiel, quando ele faz alguma coisa para a igreja, ele nunca fica revoltado. Pode acontecer o que acontecer, que ele não revolta. Agora, quando ele faz, porque na verdade ele foi movido simplesmente por um momento de emoção, por uma palavra que lhe constrangeu, por um apelo que lhe apertou, e até por medo de não prosperar, isso não resulta nada. No outro dia ele está intranquilo, está revoltado, contrariado, e se ele pudesse achar aquele fulano, aquele libertando na frente, ele requereria tudo de volta. Observe o versículo de número 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Neste plantio, nesta semeadura, nós temos que ter o nosso coração na plantação, sabedor de que nosso coração também estará no momento da colheita. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não poderemos plantar simplesmente por necessidade, porque eu necessito, porque eu preciso. Nós precisamos plantar porque somos plantadores. Nós somos plantadores, somos lavoristas de Deus sobre a face da terra. Somos, na verdade, meus queridos irmãos, trabalhadores em prol do reino de Deus sobre a face da terra. E Paulo diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Fala da vida do homem que trabalha na agricultura. Ele analisa, ele pensa, projeta e diz: este ano plantarei tantos de arroz, plantarei tantos de feijão, este ano plantarei tanto de milho, de soja, este ano plantarei girassol, plantarei abóbora. E ele vai demarcando limites da terra e dizendo: este espaço é para isso, este espaço é para aquilo. Até porque o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 5, ele diz que os homens só glorificam a Deus pelas nossas vidas quando eles veem as nossas boas obras. E ele não diz a vossa boa obra, está no plural, as vossas boas obras. O plantio é uma série de coisas. Muito tipo de semente deve ser lançado na terra: semente da paz, da esperança, da alegria, da fé, da comunhão, do prazer. A semente, meus queridos, da contribuição para a manutenção da obra do Senhor nosso Deus. Nós temos muitas sementes para lançarmos sobre a face da terra, e é exatamente o que nós lançamos que nós colhemos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você está lembrado de Ana? Ana, meus queridos irmãos, quando orou ao Senhor fazendo aquele voto, Deus lhe deu Samuel, porque Deus sabia que Ana seria fiel. Um dos problemas sérios onde nós não alcançamos a nossa vitória é porque Deus sabe que não seremos fiel quando o Senhor abrir as portas e manifestar a sua graça em nosso favor. Nós até falamos que sim, nós até professamos para todos, e quem nos vê falar acredita que nós faremos, mas na verdade o Senhor sabe que não faremos. Qual a razão de não possuirmos e não alcançarmos? Se já chegou a hora de Deus abrir as portas e enviar sobre nós as suas bênçãos, nós precisamos entender então, porque o Senhor é conhecedor dos nossos corações e sabe que o nosso coração ainda é contrário à sua vontade. Não haverá bênção nesta hora, não haverá abundância nesta hora, não haverá prosperidade nesta hora. Quando haverá, pastor? Quando o meu coração estiver como o coração de Ana, o Senhor olhar para dentro do meu coração, esquadriando a minha mente, o meu coração, dizendo: ele é fiel no que fala, realmente ele fala o que deseja o seu coração. Ana falou ao Senhor dizendo: se tu me deres um filho varão, ela especificou para o Senhor: eu o darei a ti por todos os dias da sua vida. E eu quero dar graças a Deus pela vida de Ana, porque parece que Ana tem um sentimento que Deus precisava de alguém para levantar na terra, porque as coisas espirituais estavam difíceis e estava faltando homem para a realização da sua obra. Ana tem o seu coração condizente com a vontade de Deus. Deus, no coração de Ana, achou espaço para plantar, portanto, o seu projeto no coração de Ana. Ana disse: eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E biblicamente falando, Ana não disse: depois de eu dar ele, o Senhor me dá mais outro, me dá mais outro e me dá mais outro. Ana queria ela não ter mais vergonha, porque ela era desprezada pelo fato
Meu filho, ela queria que aquele opróbrio sobre a sua vida desaparecesse, e por isso ela diz: Senhor, só o Senhor pode arrancar de mim esta vergonha, este opróbrio, só o Senhor pode tirar de mim esta situação difícil, e se o Senhor me der um filho varão, eu darei na tua casa, e por todos os dias ele será teu, sem direito meu. Eu não vou interferir na vida do meu filho, no ministério do meu filho, ele será teu para ti, para a glória do teu santo nome, em todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Eu quero lhes perguntar nesta noite: nossos filhos estão nas mãos de Deus como Ana fez? Antes de Samuel nascer, originar-se, ser fecundado no ventre de sua mãe, antes, na realidade, meus queridos, do óvulo fecundar, Ana já estava dizendo: ele será teu, está na tua mão, e será o Senhor que cuidará da vida do meu filho, para a glória do seu santo nome. E a Bíblia diz que Deus deu Samuel para Ana, e Ana não ficou pesarosa olhando para aquele menino bonito, inteligente, porque Samuel é extremamente inteligente, extremamente sábio. Samuel, meus queridos irmãos, não era um projeto falido, não, senhores. Samuel, meus queridos irmãos, era um canal, caminho de bênção, de vitória, de restauração, de reavivamento, de estabilidade espiritual. Tudo isso Deus faria através da vida daquele menino. E Ana olhou para o seu filho, formoso, bonito, grande, bem aparecido, e ela disse: mas não é meu. Eu disse para o Senhor que é dele. Na minha oração eu disse: darei ao Senhor. Chegou o tempo dela acertar-se com Deus, e ela deveria subir novamente ao templo do Senhor. E Samuel, meus queridos irmãos, está ao seu lado, e é interessante que ele não escreve para ela uma carta dizendo: Ana, traz o teu filho para mim, porque eu disse assim te passa ao Senhor. Samuel não mandou, ela sabia do compromisso que ela tinha firmado com Deus. Quem é que precisa lembrar você do seu voto? Se precisa, é porque você é um crente, desculpe, mas de ruim qualidade. De ruim qualidade, porque Jesus, ele não esquece do lado do voto dele para a nossa vida. Jesus não esquece do que você pediu, mente curta. Não, senhores, a nossa qualidade às vezes é ruim, não passa no teste, no crivo do Senhor nosso Deus. No autocontrole de qualidade é uma turma de crentes que fica para trás, fica de lado. Mas Ana se lembrou. A qualidade de Ana era esta: sem que Samuel pedisse, ela lembrou. Chegou a hora de eu apresentá-lo, de eu entregá-lo ao Senhor, meu Deus, para servir ao Senhor no templo. E a Bíblia diz que ela compareceu perante o sacerdote Eli. E quando ela chegou diante do sacerdote Eli, ela olhou para o sacerdote Eli e disse: meu Senhor, o Senhor lembra aquele dia que eu chorei amargurada de espírito, e o Senhor perguntou se eu estava dominada pelo álcool, pelo vinho? Eu disse ao Senhor que eu não bebo, porque quem bebe é filha de Belial, e eu não sou filha de Belial, isso é filha de rebeldia. Eu não sou filha de Belial. Disse Ana: eu não sou. Por este menino orava eu, chorava, insistia, gemia, derramava minha alma. E eis aqui a vitória, eis aqui a conquista, eis aqui o que o Senhor me deu. E ele não é mais meu, ele é de Deus. Portanto eu trouxe para que ele sirva ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ele estava dizendo: eu não tenho direito de interferir no plano que Deus tem na vida do meu filho, porque eu pedi ao Senhor e ele é de Deus. Glória a Deus. Nossos projetos para nossas famílias, nós estamos esquecendo que plantamos. É sonho com advogados, com juízes, com médicos, mas nós não sonhamos praticamente com nossos filhos como pastores, pregadores do Evangelho, crentes piedosos, fiéis, servos de Deus, vivos nesta terra para pregarem que a volta de Jesus está próxima. Glória a Deus. Enquanto nossos filhos estão pequenos, nós até falamos contra Deus, o seu plano na sua vida, com medo deles se desviarem, sair da igreja. Mas quando Deus começa a cumprir o plano na vida dele, nós começamos a entrar com as nossas interferências. Mas fica longe de mim, ir para outro país, para outra cidade. E eu que nunca fiquei longe do meu filho e da minha filha. Quantos dos irmãos estão aqui que semana de semana recebem apelo dos pais? Será que eles não sabem que vocês estão servindo a Deus? Tem alguma coisa melhor do que isso? Será que eles não compreendem que o melhor para a sua vida está guardado pelo Senhor nosso Deus e fazendo a obra do Senhor nosso Deus? Mas pergunte a algum deles se
Mas a saudade assola, eles dizem: volta. Tem igreja aqui, tem campo aqui, tem terra aqui, mas o dono da terra te escolheu para semear em Portugal. O dono da terra te escolheu para semear na Europa. E esse é o lugar em que nossos pais deverão entender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E ela semeou. E ela semeou, a Bíblia diz que ela semeou, e ela semeou tudo que ela tinha. Eu nem vou dizer que ela semeou muito, ela semeou foi tudo que ela tinha. E o que Deus fez? Abriu a sua madre de uma forma que a Bíblia diz que Deus lhe deu muitos e muitos filhos. E depois Davi, que é ungido por Samuel, ele compõe um salmo dizendo assim: até estéril ela dá luz filho, porque Deus lembra da desonrada. Bendito seja o nome de Jesus. É uma lembrança ao que Deus fez com Ana, mãe de Samuel, que impôs as mãos sobre ele e em nome do Senhor ungiu para ser rei de Israel. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Nós veremos, portanto, o resultado da nossa plantação. Olha o que Deus fez através da vida de Samuel. Deus o levanta como profeta, como juiz, como sacerdote em Israel. Ministério tríplice. A Bíblia diz que a sua casa é edificada, e a palavra diz que Samuel em todos os dias é fiel. Já na sua velhice ele morre, mas a palavra continua dizendo: não caiu por terra nenhuma das palavras do ministério do profeta Samuel. Filho pedido ao Senhor, entregue no tempo nas mãos do Senhor nosso Deus, para ser usado nas mãos do Senhor. Por isso a Bíblia está dizendo: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não por necessidade, não com tristeza, porque Deus ama ao que dá com alegria. Glória seja dada a Deus. Nosso plantio não será um plantio de dificuldade, quando você sente que o sol está rachando a sua cabeça, que está tudo difícil, quando o seu coração está sendo nutrido pela alegria do céu, você tendo prazer no trabalho, alegria no que faz. Exemplo claro: saiu de casa para vir para a igreja e não bravo, contrariado, dizendo: eu tenho que ir, porque senão notarão a minha ausência. Mas pelo contrário, saiu de casa dizendo: graças a Deus, chegou a hora de ir para a igreja, ouvir a voz do meu Deus. Chegou a hora de glorificar o nome do Senhor. Chegou a hora de reunir com os irmãos e ver o que Deus está fazendo em nosso meio, para que a minha fé cresça e se fortaleça cada dia. Chegou a hora. Por que nós estamos vindo para a igreja? Porque nosso coração anseia, assim disse o salmista: como anseia a corça pelas correntes das águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Aleluia. A minha alma tem sede de ti. Quando entrarei, me apresentarei ante a tua face, ó Deus, Senhor meu, bendito é o teu nome. Glória seja dada ao Senhor. Nosso trabalho será uma vitória, será êxito, quando o nosso coração for cheio de alegria da parte de Deus em tudo que fazemos. Ao limpar os banheiros da igreja, ao varrer a casa, o tabernáculo, o santuário, ao ser escalado para abrir a porta do santuário, nosso coração cheio de alegria. Eu estou plantando a semente na obra e estou feliz por poder colocar a minha mão nesta tarefa, ou neste trabalho. Glória seja dada ao Senhor. Tudo que fizermos com alegria, nunca porque faço porque me acharam, porque me consideraram, e eu até acredito que não tem melhor do que eu para fazer. Quando o ser humano chega nesta situação de pensar que não há ninguém melhor do que ele para fazer, ele é o pior para fazer, e Deus está permitindo ele fazer, sabe para quê? Porque ele está fazendo, irmãos, com uma situação tão difícil, e para ele está sendo sofrimento. É por isso que por qualquer coisa ele quer renegar o seu cargo. É por isso que por qualquer coisa ele quer tirar a mão da obra e dizer: eu não faço mais. Eu não faço mais. Você não tem que fazer. Eu quero que você saiba disso. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Você não é obrigado a fazer. Jesus tem muitos substitutos aí para colocar no seu lugar. Nenhum de nós aqui somos insubstituíveis. Quem é insubstituível aqui é só Jesus. Só Ele. Mas você, Jesus tem muitos para colocar no seu lugar. Olha, para substituir você, até pedra clama no seu lugar, sabia? O Senhor Jesus Cristo disse: até as pedras clamarão se eles calarem. O Senhor Jesus Cristo disse: destas pedras Deus suscita filhos a Abraão. Está
falando do poder extraordinário de Deus para chamar à existência aquilo que não existe para a glorificação do seu nome. Deus faz, pode fazer. O que você faz, faça com alegria para a glória do nome do Senhor. Plante com alegria, sirva com alegria, cante com alegria, contribui com alegria, semeie com alegria, faça com prazer e com alegria. Assim nos ensina a bendita palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 8 para a nossa compreensão. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda obra. Está dizendo do sucesso extraordinário que virá exatamente da parte de Deus para a nossa vida. Dizendo: vocês plantam, mas contem com a bênção de Deus para a terra produzir, porque Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. É exatamente assim que acontece. Você lança uma semente e nós não sabemos qual será o resultado. Os irmãos mais antigos do ministério podem recordar muito bem em relação a isso. Quanta dificuldade naquela época. O pregador, 1, 2, 3. Quantas dificuldades naquela época para pessoas cantar, dificuldades para ter sala de escola dominical. A princípio, nem escola dominical tínhamos. Hoje nós não temos espaço mais para dividirmos as nossas salas de escola dominical. Estamos precisando melhorar. Os jovens estão aqui dentro. Lá atrás, não sei quantas salas com crianças, adolescentes, novos convertidos, porque uma semente foi plantada, porque uma semente foi jogada em terra e ela germinou. Ela germinou. É exatamente o que Deus está falando. Desse trabalho sai pregador, sai cantor, sai ensinador. Desse trabalho sai missionário. Desse trabalho sai irmãos que contribuem em tudo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. É exatamente o que Paulo está dizendo. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo. Paulo está dizendo que a obra, a igreja, povo de Deus que semeia, terá de tudo, e em abundância. Vários pregadores, vários cantores, vários ensinadores, vários tocadores. Haverá de tudo. Na obra do Senhor nosso Deus, vários missionários, vários irmãos, várias irmãs que colocam a mão na obra do Senhor nosso Deus para fazer. Deus fará prosperar. Haverá abundância em tudo, haverá suficiência, e nós abundaremos em toda boa obra para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Versículo 9, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Glória a Deus. Primeiro espalha, tira do celeiro, onde está na verdade amontoado, mas espalha. É o que a Bíblia está dizendo. Dá aos pobres, aos que precisam, lança na terra, lança o teu pão sobre as águas, mas a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Ainda para nossa melhor compreensão, 1 Coríntios 3, versículo de número 7. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem achou? Leia para nós, por favor. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que prega, mas Deus que dá o crescimento. Glória a Deus. Observe, portanto, o ensinamento de Paulo. Na sua primeira carta aos irmãos que estavam em Corinto, Paulo novamente usa aqui a metáfora do plantio e do colher. Paulo está falando em relação à sua própria pessoa, a pessoa de Pedro e a pessoa também de Apolo, pelo fato de que eles eram lavouristas de Deus, plantadores, semeadores das boas novas.
E houve, portanto, dissensões no meio da igreja, como nós sabemos. Mas Paulo esclarece no versículo 9: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está falando sobre o seu trabalho árduo em prol da obra. E no versículo de número 7, ele está dizendo: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele está falando que nessa lei do plantar, do colher, na lei da semeadura, nós contaremos, portanto, com a providência, com o cuidado e com a bênção de Deus, para que a sua obra floresça. Bendito seja o nome de Jesus. A igreja de Corinto, para a nossa compreensão, ela foi uma igreja extraordinária, uma igreja poderosa, uma igreja que cresceu abundantemente de uma forma especial. Havia de tudo dentro da igreja de Corinto, no sentido de talentos. A palavra de Deus afirma que a igreja aos Coríntios, ela na verdade desfrutava dos dons espirituais, e sem ausência de nenhum deles. Os 9 dons do Espírito eram patentes, visíveis e manifestos dentro da igreja que estava em Corinto. Desfrutavam de um avivamento extraordinário, embora precisassem de algumas correções, embora precisassem de alguns ajustes, é verdade. Todavia, meus queridos, foi resultado de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Paulo começou aquela obra, uma semente tão pequena, lançada em terra, e Deus levantou esta igreja como uma igreja gigante, para a glória do seu santo nome, aleluia. Deus investiu muito nesta igreja, e neste momento de dissensão, Paulo lhes esclarece: nem eu sou alguma coisa, nem aquele que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento, é tudo em todos, bendito seja o seu santo nome. Significa dizer que na lei do plantar e do colher, nós contaremos, portanto, quando plantamos no Espírito, nós contaremos com a bênção de Deus, porque é Deus quem dá o crescimento. Glória seja dada ao Senhor. Agora abra sua Bíblia no Velho Testamento, Levíticos capítulo de número 26. Bendito seja o Senhor Jesus. 26, versículo 18 ao de número 20. Glória a Deus. Quem achou, leia para mim, por favor. Se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que o vosso céu seja como terra, e a vossa terra como pó. 20. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua unidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Amém. Veja bem, irmãos, aqui, meus queridos irmãos, Deus está usando a Moisés para trazer ao seu povo que está no deserto caminho para a terra prometida, alguns mandamentos, algumas promessas, e fazer para eles, ou traçar para eles, algumas advertências. Eles eram possuidores de promessas, e eles deveriam atentar para os mandamentos, a fim de que não estivessem lutando contra a vontade do Senhor nosso Deus. Não prosperariam. Eles dependeriam em tudo da graça e do cuidado do Senhor nosso Deus. Você lembra daquela época que a Bíblia diz que aqueles homens levantaram contra Pedro, contra os apóstolos, pelo fato de que em nome de Cristo foi feito um grande milagre em Jerusalém, e eles quiseram açoitá-los lá no Sinédrio. A palavra do Senhor nosso Deus diz que levantou um homem por nome Gamaliel, conhecedor da lei, respeitado, sábio. Aquele homem chegou e disse: a minha preocupação é que vocês, pensando ser zelosos, estejam lutando contra Deus. E se vocês estiverem lutando contra Deus, vocês não podem prevalecer. Lembrem daqueles que já houveram antes desses homens, eles apareceram por si só. Se esses homens forem de Deus, se o que eles pregam vem de Deus, se o que eles ensinam vem de Deus, vocês não podem combater contra eles, vocês não terão sucesso contra eles, não haverá progresso na vossa luta ferrenha contra eles. E não houve. Os nossos irmãos apanharam, mas saíram de lá, daquele açoite, dizendo: nós não deixaremos de falar do que vimos e do que ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então observem aqui
O Senhor nosso Deus está lhes dizendo de uma forma clara: vocês dependem de mim, vocês dependem dos meus cuidados, vocês dependem da minha providência. Observe o versículo de número 18. Deus lhes dá mandamento, Deus lhes faz promessa, mas traça algumas advertências. Adverte-lhes: só terão sucesso se vocês atentarem para os meus mandamentos. Aí sim eu prometo lhes abençoar. Se vocês esquecerem da minha palavra, se vocês não fizerem a minha vontade, está dizendo o Senhor nosso Deus de uma forma bem clara para eles: os vossos inimigos irão vos perseguir, vocês serão derrotados, vocês correrão na frente dos vossos adversários. Deus está dizendo: eu não vos abençoarei se vocês não derdes ouvidos à minha palavra. Está no versículo de número 14. Se não me ouvirdes e não fizerdes todos os meus mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto: porém sobre vós terror, a febre ardente virá sobre vós, a fim de que consumam os vossos olhos e atormentem a vossa alma, e semeareis debalde, está dizendo o Senhor, a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Vocês semearão, mas quem colherá não será vocês. É o que Deus está dizendo para o povo de Israel: e porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e o que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Versículo 18: e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu, está dizendo o Senhor, se isso não resolver, então eu próprio então eu prosseguirei em castigar-vos, está dizendo o Senhor, 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E eu quero abrir um parêntese aqui. Inúmeros crentes na atualidade estão passando por esse momento, estão vivendo exatamente isso aqui. É o retrato escrito da vida dele. Para ele já tem consciência disso, ele sabe disso. Ele sabe que para ele o céu virou ferro e a terra é como cobre, que não adianta ele tentar fazer a terra produzir, que a terra não produz. Tudo que ele faz dá errado, ele só dá para trás. Eu disse aqui há pouco tempo, e eu volto a dizer isso novamente: está como que dentro de um poço de areia movediça, faz força para cima e afunda-se para baixo. O que ele procura, que está à sua frente a cada dia, está mais distante dele, não é visível. A cada dia ele está perdendo a percepção e a visão daquilo que tanto ele procura, por uma razão só: porque ele não está obedecendo à voz de Deus, porque o seu coração não é condizente com a voz de Deus. E ninguém engana Deus. Deus esquadrinha todos, e de ninguém ou por ninguém é esquadrinhado. Ninguém conheceu a mente de Deus, ninguém a possuiu. Ninguém sabe, ninguém pode penetrar no sentido aqui de conhecer a mente de Deus num todo. Não. Agora perceba uma coisa: Deus esquadrinha a mente de todo ser humano. Deus sabe das mentiras que você fala na face dele. Tranquilo? Sem vergonha? Deus sabe que mentimos. Somos na verdade soberbos, e aquilo que Deus queria quebrar na vida daquele povo era exatamente a soberba. Deus queria arrancar a soberba da vida deles, a fim de que eles reconhecessem: Deus está fazendo advertência para o futuro, porque Deus sabia lá na frente tropeçarão. Deus não fala nada em vão e à toa dentro da igreja. Não tem mensagem jogada ao ar por aí. Os ensinos vêm, encaixe ele na sua cabeça, no seu coração. Tire a testeira de ferro que às vezes nós possuímos. Tire a dureza do coração, a obstinação. Tire a amargura de espírito para não receber a palavra. Aquela facilidade de receber a palavra entremeada no nosso coração vai entrando como que a semente na terra fértil. E nós, com alegria, como que dizendo: manda mais, Senhor, fala mais.
Coloque mais a tua palavra em minha alma, porque o meu coração recebe, a minha alma anseia. Eu esperei por isso, espero, quero. Se não é para hoje, é para amanhã, é para o próximo ano. Deus não joga a palavra fora. Aqui eles não estavam nesse pecado, mas iam entrar nesse pecado. Eles iam fracassar lá na frente. Deus conhece o teu amanhã. Deus conhece o minuto depois do terminar do culto. E Deus sabe inclusive o que você pensa e onde você está. Não está nada oculto aos olhos do Senhor. Ninguém esquadrinha a sua mente, mas todas as mentes são conhecidas, esquadrinhadas pelo Senhor. Sabe quais são as intenções de nossos corações. Deus sabe. Por isso que a sua palavra é apta para discernir as intenções do coração. Espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito. É o que é indissociável. A palavra separa, divide. Poder da palavra, penetração da palavra, autoridade, graça, eficácia da palavra. Exatamente assim. Não é ignorância nenhuma do pastor pregar nesta forma que você acha brusca de pegar. Não é. Porque Deus sabe quem ainda é como víbora. Deus sabe quem que ainda tem o seu coração como uma terra cheia de pedras, que a palavra desce, mas não aprofunda. Logo a raiz morre, seca, e a semente não germina, não floresce. Qual a razão da palavra hoje para a tua vida? Não é o momento. Espere o dia de amanhã. Use ela, na verdade, como prevenção, porque aqui é mandamentos, promessas e advertência. Advertência é para depois do momento. Partir da pronúncia. O Senhor Deus está como dizendo: eu vos conheço. Estou cumprindo a minha promessa. Eu vou colocar vocês lá, mas vocês vão ficar soberbos. Deus está dizendo: eu quero quebrar a soberba que vai haver nos vossos corações, para vocês entenderem que se não é minha mão, vocês eram escravos no Egito até hoje. Se não é graça de Deus, você estava jogado lá na sarjeta. Porque fora isto que Satanás projetou para a sua vida: fazer de você um ébrio, beberrão, alcoólatra, viciado em drogas. É isso que Satanás projeta para o ser humano. E nós não somos crianças. Satanás projetou para todo mundo aqui, mas graças a Deus que a cruz de Cristo fez a projeção de Satanás. O Senhor conhece o dia de amanhã. Ele conhece. Ele tem mandamentos, faz promessas e nos adverte. Glória a Deus. Cuidado. Porque a gente não sabe. O problema é que a gente não sabe quando é que as bênçãos de Deus parece que afastaram de nós. Parece que a gente não sabe. À medida que essas coisas acontecem, o nosso grau de comunhão, lembra disso, ele diminui. Ele diminui. Nós perdemos a sensibilidade espiritual. No dia de ontem, quando a comunhão espiritual estava maior, mais de acordo com a vontade de Deus, qualquer coisa que fazíamos contrário a Deus, você sentia aquela chamada de atenção aqui dentro do seu coração. É a voz do Espírito. O Espírito de Deus falando lá na sua alma, no seu espírito, na sua mente, usando sua consciência viva, que se tornou viva, porque o homem sem Deus, a consciência dele, não que tange a vontade de Deus, é morta, não corresponde com a vontade de Deus. Mas uma vez vivos em Cristo Jesus, seu espírito vive, a consciência ativa. No que relaciona a palavra de Deus, o que ele faz? Se a sua comunhão com Deus está bem, ele sente que imediatamente ele tem que se retratar, corrigir, voltar ao seu estado primário.
Não entrar por esse caminho, não dar vazão a esse sentimento, não dar vazão a esse pensamento, não deixar essas emoções florescer mais, mas fechar o coração para isso. Agora a comunhão diminui, ele abre espaço para isso. No dia de amanhã você pode esperar que ele abra espaço para mais uma coisa, e assim por diante. E chegará aquele crente de consciência cauterizada, como que um fio, você sabe, aquele fio que dá choque. Se você chegar ali e colocar o dedo nele, ele dá choque. Corta um pedacinho dele ali e coloque o dedo ligado na tomada para ver. É um choque que você vai pular longe. Mas pega-se a fita isolante, vai lá no cortado, enrola-se a fita isolante, liga ele na tomada e você pode pegar. A consciência cauterizada é exatamente isso aí. Faz isso, eu não senti nada. E diz assim: o Espírito de Deus não me acusou. E ele não é acusador. Acusador é Satanás. Apocalipse 12, 10. O Espírito de Deus é conscientizador. Ele não é acusador, nunca foi. O Espírito de Deus não acusa ninguém. Ele conscientiza à luz da palavra. Mas consciência cauterizada pode pecar hoje, pode pecar amanhã. Vai só abrindo espaço para Satanás, espaço para o pecado. Por isso hoje, no dia de hoje, vem a advertência de Deus. Por isso no dia de hoje, o Senhor nosso Deus está dizendo, e nós precisamos entender, porque estamos falando aqui que as bênçãos de Deus sobre a nossa vida dependerá da nossa posição em relação à sua vontade. Então Deus está dizendo: e se com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Pode dar picaretada, enxadada, aí já não adianta mais nem a enxada na terra, porque ela não consegue penetrar, a terra está como cobre. Aí pode buscar a alavanca, pode buscar a picareta, pode buscar a chibanca, são ferramentas conhecidas lá no Brasil, não sei se aqui existe. Mas pode pegar isso aí e colocar força mesmo, mas não entra, porque a terra feita por Deus, isso é no sentido espiritual. Entenda aqui para você não pensar que eu estou com maluco da cabeça. Isso é no sentido espiritual, questão de obter sucesso, de prosseguir, de avançar. Não adianta, o braço cansa e a terra não produz. Não é assim? Está desanimado já que seu trabalho não produziu nada? Será que não está faltando um afinamento da sua vida com Deus? Glória a Deus. Está desanimado dessa terra, querendo voltar para o Brasil? De lá você veio. Será que não é afinamento seu com Deus? Está querendo ir para outra nação, dizendo: meu beizão vai chegar já. Eu já estou quase pegando meu beiz. Você vai ver só. Suíça me espera, Luxemburgo, tem muitos países dando para eu ir. Será que está faltando afinamento seu com Deus? Deserto floresce debaixo da bênção de Deus. Terra estéril, ela acaba com a esterilidade quando se há a bênção de Deus. Olha, em primeiro plano, Deus te plantou em Portugal. Deus te colocou em Portugal. E eu sei que estou falando aqui nesta noite pelo Espírito de Deus. Agora não é uma palavra direta da minha parte, isso é palavra do Espírito de Deus. Sei muito bem o que estou falando aqui. Seu coração está desiludido com essa nação. E não é um nem dois que está aqui dentro. Desiludido. Que tinha que dar Portugal já deu. Não deu não. As pessoas não estão aceitando Jesus ao nível que Deus quer que aceite. Como é que já deu? Olhão, zoiudo, desculpe minha expressão, na palavra popular brasileira, tem almas perecendo, seu zoião. Tira os olhos da riqueza da terra e pense em almas. Pense em coisas de Deus. A terra está como bronze e vai permanecer como bronze. Vai continuar como bronze. Deus ama os portugueses. Deus tem um plano nesta nação. Acordem para isso em nome de Jesus.
outra terra também de bronze, de cobre. Vai bater picareta noite e dia, e vai estar longe dessa igreja que te ama, que cobre você de oração de noite, viu? Que muitos não sabem é que vossas vidas são cobertas de oração dia e noite. Enfrenta aquele deserto lá fora sozinho e veja o resultado. Veja o resultado. Aqui você está comendo, você está bebendo, você está vestindo e você está congregando todos os dias, glorificando o nome do Senhor. Então o problema não está com o nosso trabalho, o problema não está com a terra, no lugar que estamos. Se Deus nos trouxe para cá, Deus não erra. Nós é que não estamos entendendo a vontade de Deus. Nossos olhos é que não se afinam aos de Deus. Eu tenho que parar aqui. Mas a gente prossegue na próxima semana em nome de Jesus. Se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Nós paramos aqui, ó. Exatamente aqui. E farei, é Deus que faz. Isso Ele desfaz. Quando Deus faz, Satanás não desfaz. Quando Deus faz, o dinheiro não faz. Quando Deus faz, olha, o advogado não desfaz, o juízo não desfaz, o promotor não desfaz. Quando Deus faz, só Deus desfaz. Só Deus desfaz. Só Deus tem a chave daquela porta que você precisa. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Bendito seja o Senhor. Paramos por aqui. Bendito é o Senhor, nosso Deus. Meus queridos irmãos, queremos agradecer a Deus pela sua presença santa em nosso meio nesta noite, louvando ao Senhor por tudo que Ele manifestou entre nós. Também agradecendo cada um dos irmãos que estão conosco nesta noite. Estamos felizes pela vida de cada um dos irmãos que nos visitam, nossas irmãs lá atrás. Deus abençoe em nome de Jesus. São sempre bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Queremos também agradecer a senhora Lourdes, seu filho, sua nora. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. As portas estão abertas para nós, é uma alegria. Deus abençoe a igreja do Senhor. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.